Olha, depois de muito debate, os deputados aprovaram o projeto de autonomia do Banco Central. E a votação, gente, foi expressiva. Foram 339 votos a favor e 114 contra. Vamos voltar lá para Brasília, então, para a gente entrar agora nesse assunto de política. Larissa Alvarenga. Projeto de lei que foi aprovado pelos deputados sem nenhuma alteração, né? Já passou pelo Senado Federal, a gente lembra. E entre os principais pontos dessa proposta, Tainá, Daniel, né, que tenta blindar a autarquia de interferência política, a gente destaca que o presidente e os diretores terão mandatos fixos de 4 anos, em períodos diferentes do mandato do presidente da República. Além disso, o banco deverá apresentar no Senado relatórios semestrais de inflação e também de estabilidade financeira. E agora, para que essas medidas passem a valer, é preciso da assinatura, da sanção do presidente Bolsonaro. Por isso a gente já chama o Pedro Teixeira, que conta para a gente qual que é a expectativa, né, Pedro? Um ótimo dia para você. Tudo bem, Larissa? Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. Olha, esse projeto, por se tratar de uma prioridade do governo federal, deve ser sancionado nos próximos dias pelo presidente Jair Bolsonaro sem nenhum veto. O texto já tinha sido aprovado pelo Senado e foi aprovado pela Câmara dos Deputados ontem e define justamente que o presidente do Banco Central terá mandato de 4 anos, não coincidentes com o do presidente da República. Um dos objetivos da mudança é justamente blindar o órgão de pressões político-partidárias. Entre as funções do Banco Central, cabe ao Banco Central, por meio do Comitê de Política Monetária, definir a taxa Selic, a taxa básica de juros. O texto aprovado na Câmara ontem indica que o presidente do Banco Central deve apresentar relatórios no começo de cada semestre do ano, justamente explicando as ações para inflação e estabilidade financeira, explicando as decisões tomadas pelo banco no semestre anterior. Em nota, o Banco Central afirmou que a proposta é um passo importante porque é preciso separar a política, o ciclo da política com o ciclo da política monetária aqui no país. Eu volto com vocês nos estúdios. Obrigada, Pedro, pelas informações. Chegou ele aqui para traduzir, né, para simplificar, para explicar para a gente como é que essa decisão impacta na vida do cidadão comum, Naka. Pois é, parece que não, né, Tainá? Mas sim, gera muito impacto e é importante. Até porque hoje, não falando nada de economia, se a gente for falar de vacina, muita gente discute sobre a influência externa, política, por exemplo, na Anvisa. E a gente vê a necessidade ou a importância de se ter órgãos ali reguladores que sejam blindados, protegidos contra a influência política. E no Banco Central é a mesma coisa. O Banco Central tem como principal meta controlar a inflação. Eles estão lá para evitar esse prédião grandão aí no começo da Zasul, lá em Brasília, serve para isso, principalmente para evitar que o Brasil tenha inflação, porque isso nos prejudica. E o Banco Central tem uma grande arma, a principal delas, tem outras, mas a principal delas são os juros. Juros sobe para tentar conter a inflação. Quando a inflação está baixa, aí o Banco Central pode manter juro baixo. E aí eu vou te explicar aqui numa arte como é que isso pode nos afetar e você vai entender por quê. Então, o Banco Central protegido contra pressão política, segundo os economistas que gostam dessa ideia, vai permitir que o BC tenha uma atuação mais técnica contra a inflação. E aí isso fará com que a política monetária seja mais eficiente. E aí vai levar, então, a inflação vai ficar direitinho ali na meta. Com a inflação na meta e a política monetária eficiente, os juros poderão ser mais baixos no longo prazo aqui no Brasil. Juros mais baixos, que significa financiamento com juro menor na hora de você comprar uma moto, uma casa, um carro, ou mesmo na hora de parcelar as brusinhas no shopping, vai ficar mais barato. E é essa a grande coisa para a nossa vida que o Banco Central vai ter. E o Banco Central, nessa nova regra, também vai ter um outro mandato, um outro objetivo, que é incentivar, sem ter uma meta numérica, mas incentivar a criação de emprego, o pleno emprego. Então, o Banco Central vai trabalhar agora com 2 referências: inflação na meta e também incentivo ao mercado de trabalho, emprego, que é o que a gente precisa hoje no Brasil. Até as brusinhas são afetadas. Principalmente as brusinhas. Principalmente! Que isso? Até já, Naka.